Seja bem-vindo ao primeiro Que Negócio é Esse podcast. Meu nome é Caio. O meu é Cristiano. E aqui, todo episódio novo, um empreendedor diferente para que ele fale sobre suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre seu negócio, para que você saiba, afinal, que negócio é esse. Hoje a gente conta com a presença ilustre do nosso amigo Guilherme Azevedo. Fala aí, Gui, conta um pouquinho de você. Opa, e aí, galera? Bom demais? Eu sou o Guilherme, tenho 21 anos, tô fazendo administração aí com vocês. E vim contar pra vocês um pouco, né, do meu negócio, que é a ABC Turismo. Nós vamos falar bastante aí. Vamos falar bastante de busão, então. Bora lá. Então, se você quiser começar falando um pouco da situação, eu queria que você falasse assim da situação atual, assim, um pouco antes da pandemia, assim. Como que vocês estavam indo, assim, questão de quantidade de ônibus, de viagens que vocês estavam fazendo, como é que estava indo a empresa aí? Bom, eu acho interessante também o Gui começar falando no começo mesmo, né, Gui? Fala o começo e já como é que traz surgiu? pra situação atual, que a gente já faz um link, né? Beleza. Então, a empresa nossa ela foi fundada em 2001, né, pelo meu pai e meu tio. Era uma empresa de turismo, né? Meu pai não tinha experiência nenhuma nesse ramo. Ele já trabalhava com ônibus, mas era em outro segmento, né? Antes disso ele trabalhou numa empresa de ônibus coletivo. É até bacana a ideia, a história, né? E a trajetória dele até esse ponto. Porque ele entrou nessa empresa com 18 anos. Ele entrou nela como trocador. Trabalhou 4 anos, né? Na linha aqui de São João Batista, Centro, Belo Horizonte. E depois apareceu a oportunidade, tipo escritório, né? Fez serviço de office boy, andava a pé pelo centro todo, fazia pagamento, essas coisas. Fez de tudo. E foi passando o tempo, né? Foi pegando mais experiência, foi mudando de setor. E aí ele saiu dessa empresa em 2006. Em 2006 ele já era gerente financeiro. Ele chegou a ser gerente financeiro um bom tempo lá dessa empresa. Mas em 2001, né, ele decidiu ter ônibus de viagens, de turismo, e por um grande período, né, 5 anos, foi um negócio alternativo. Ele trabalhava em outra empresa e tinha o ônibus por fora. E no início foi como todo negócio é bem sofrido, né? A gente estava lá em 2001 e provavelmente, eu não sei ao certo, mas era um ônibus de ano 85, 84, por ali. Já era uma coisa bem abaixo, né, do que tinha. Mas para começar, né, todo negócio começa de baixo, né? Não adianta você querer começar lá em cima. E aí, o tempo foi passando, né? No início a gente fazia serviços mais simples, serviço aqui dentro, atendia a escola, né? Provavelmente todo mundo aí, quando foi menino, sempre teve aquelas excursões de escola, ia num teatro, ia num parque. Direto. A gente fazia muito desse tipo de serviço, que era os especialzinhos para as escolas, né? Pois é. Fugir da sala de aula era um motivo de alegria, né? Nossa, rapaz, era bom demais. Cada teatro que a gente ia era uma bagunça no ônibus. Pois é, mano, na minha escola tinha bastante excursão, talvez já tenha usado o ônibus seu aí, nem tô sabendo. Ah, é bem provável. Qual escola que você estudava? Em Pan é ali, Amilcar Martins, é perto aqui da nossa região. Mano, é bem provável que a gente já tenha atendido alguma vez, né? Eu era pequeno, né? Não entendia direito como que era. Sim, hoje você tá bem mais velho. 21 anos. Mas o serviço inicialmente era esse, né? A gente fazia as excursões, ou o que era mais serviço dentro de Minas Gerais, né? Às vezes uma cachoeira, um Parque das Cachoeiras ali em Congonhas, sim. Serra do Cipó, esse tipo de excursão, né? Com os ônibus mais simples. Mais regional. E à medida que o tempo foi passando, né? O meu pai conseguiu ir aprimorando os ônibus, né? Eram ônibus mais novos, mais confortáveis. E aí começaram a aparecer as viagens interestaduais, né? Hoje a gente faz muito viagem para Aparecida, para Caldas Novas, Rio, entendeu? Sim. E aí essa empresa começou em 2001? 2001. Certo. A empresa que meu pai fundou foi em 2001 a GS Turismo. Ah, não era ABC.
Não, não era a ABC, né? A ABC, como que ela aconteceu? A ABC é uma empresa fundada em 91, né? 10 anos a mais que a empresa que meu pai criou. E na verdade ela foi comprada pela gente em 2016, né? Apareceu a oportunidade de compra. Entendi. Em 2016 a gente incorporou a ABC à frota. Bacana. Foi um projeto de expansão, né? Sim. Foi uma oportunidade que a gente pegou a empresa, né, que é uma transportadora, a ABC Turismo, junto com um contrato de fretamento para a agência, né, a ABC Viagens. Sim. É um contrato de exclusividade com o transporte deles. É uma agência que comercializa 99% da sua operação vem de viagens rodoviárias para Caldas Novas, né? Eles tinham uma saída todos os sábados o ano inteiro, não falhava. Já é uma coisa que vem de muitos anos. Uhum. E foi uma oportunidade de crescimento, né? Da gente conseguir atingir outros segmentos, que era o das agências. E a gente faz muita viagem para as famosas Donas Marias, né? Aquele pessoal de bairro que vai 2 vezes no ano, quando muito 3, para certo lugar. Uhum. E aí a gente conseguiu ter um serviço fixo, né, de toda semana tá fazendo essa viagem. Top. Só para o pessoal entender também, né? A gente está em Belo Horizonte hoje e BH, Caldas Novas, são em torno de 700 km, certo? Certo, é mais ou menos 12 horas de viagem, 12, 13. Tá, e é um dos destinos que mais vai ônibus daqui de Belo Horizonte, né? Eu acho que o nosso, pelo fato da gente ter esse contrato com a agência, é o nosso destino número 1. Uhum. Eu diria que 50% das nossas atividades são para Caldas Novas, para as nossas viagens. Em segundo lugar, vem Aparecida do Norte. O brasileiro é um público muito, muito religioso, né? Uhum. E em sua maioria católico. Uhum. Então, a Aparecida do Norte tem o santuário da Nossa Senhora Aparecida, é um lugar muito visitado, né? Vai pessoas de todos os lugares do mundo para poder conhecer. Vocês já foram? Cara, nunca fui. Você já foi, Cris? Então, cara, eu tenho que ir. Meu pai tem uma promessa que ele tem que pagar e ele tem que ir comigo lá. A gente tá devendo ir. Caraca. E quem sabe com a ABC Turismo, né? Quem sabe dá um jeito de ir. Tem que ser com a ABC Turismo, a gente né? Vai marcar, sim. No pós-pandemia, isso aí é 2 palitos pra gente resolver essa promessa sua. Mas... 0800, claro, né? 0800, claro aí. Amigos, negócios à parte, né? A gente dá um jeito. Mas lá é a Basílica de Aparecida, eu não sei ao certo quantos anos ela tem, mas é uma basílica muito bonita. A sensação que você tem, ela é bem grande, ela é bem imponente, sabe? A sensação que você nem tá no Brasil, quando você vê uma igreja daquele porte. Caraca. Tem até um evento lá, né? É o maior evento em Aparecida, né? É o segundo maior, na verdade. Ele foi até agora, em abril, foi cancelado, é a festa de São Benedito. É um evento que em 5 dias passa 300 mil pessoas. Meu Deus. É muita gente, entendeu? A fé move as pessoas. E Aparecida é um dos nossos destinos mais idos. Depois vem Rio, né? O pessoal vai muito pro Rio, Cabo Frio, Espírito Santo bem pouco. Mas a partir quando a gente optou pela troca dos ônibus, né? Que antes eles faziam serviços internos aqui em Belo Horizonte, a gente foi trocando a frota para ônibus mais novos, mais confortáveis, foram aparecendo esse tipo de serviço. São as viagens interestaduais, são viagens mais longas, e hoje a gente só faz elas praticamente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você falou que foi uma oportunidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, né? Se os ônibus, na hora que vocês fizeram essa compra aí da ABC Turismo, se os ônibus já estavam bonitinhos, já estava tudo nos trinques. Então, vamos lá, a gente começou a nossa atividade em 2001 com a GS Turismo, né? Como eu falei, eram uns ônibus bem mais velhos, 10, 15 anos de uso, e à medida que o tempo foi passando, foi aparecendo serviço, né? Quando você presta um serviço de qualidade, sua tendência de crescimento ela é real, e foi isso que aconteceu. A gente foi tendo demanda, né? Apareceu oportunidade para estar renovando a frota, e foi renovando devagarinho, até chegar em 2010, que foi o ano que a gente comprou o nosso primeiro ônibus zero. Eu era novo, né? Mas ainda sou. Eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito. Eu não tinha muita noção das coisas, mas você pensa em 2010, um ônibus zero, e eu lembro que 11 anos que meu de idade. pai... Eu tinha 11.
Meu pai me acordou, acho que era cedinho, que a fábrica dos ônibus é em Caxias do Sul, né, pertinho de Porto Alegre. Uhum. E o ônibus vem pra lá, vem pra cá rodando, né? Tem um motorista contratado da fábrica, que é a Marco Polo, que entrega os ônibus na cidade de destino. E eu lembro que a gente foi 6 horas da manhã pra beira do anel rodoviário esperar o ônibus chegar. Caraca. Ele não sabia onde que era a nossa garagem, né? Não tinha GPS, a praticidade de hoje. Então a gente tinha que encontrar com ele no meio do caminho pra poder levar o ônibus até a garagem. Na beira da estrada. A hora que o ônibus apontou lá na estrada, a gente conseguiu ver de longe assim, e é uma emoção que a gente guarda até hoje. Marcou, né? Ficou na história. Marcou ficou na memória, né? E a partir daí as coisas começaram a fluir um pouco mais rápido, né? Em 2011 a gente já comprou um ônibus novo, 2012 também. A gente foi sempre optando por comprar veículos novos, que aí você mantinha um padrão de qualidade bem alto. Você evita muito problema de manutenção, de reclamação dos passageiros, entendeu? Com certeza. Porque eu imagino que com a quantidade de viagens grande, né? Problema com ônibus velhos você vai ter muito mais. Na nossa atividade atual, a nossa quilometragem ela era bem acima da média do mercado, entendeu? A gente rodava cerca de 160 a 170 mil quilômetros por ano com um ônibus. Então, se não for um ônibus bom, né, e não tiver mesmo ônibus bom, você tem que dar manutenção. Claro. Né? Afinal, filho novo também adoece. Mas você evita muito problema, né, que é muita quilometragem. Então, se o ônibus não tiver zero, não tem quem aguente. Tá certo. Não, até para poder linkar, né, nessa questão da BC, que em 2016, quando a gente assumiu, a frota era um ônibus bem mais velhos, né? Eram ônibus que não tinham uma manutenção muito boa. O ônibus não precisa ser do ano, nem 3 anos, 4 anos, mas ele precisa ser bem cuidado. Você tem que dar uma manutenção preventiva boa, uma corretiva boa, entendeu? E os ônibus dessa antiga empresa, isso não acontecia. Os ônibus mais novos lá eram 2005, 2008, não sei, mas eram problemáticos. Acontecia muitas vezes do ônibus estar viajando para Caldas, ele quebrava na ida. Aí o ônibus que ia socorrer quebrava na ida pro socorro. Aí não dá. Jesus. Isso é sério. Né? Sim. E isso gera um transtorno muito grande. A empresa sofreu muito com o processo, né? Reclamação de passageiro. A reputação vai lá embaixo. Então, quando a gente assumiu, né? A gente comprou um ônibus de 2 andares do ano 2016. 56 lugares. E era comum, no início as viagens andavam com 20, 15 passageiros. As primeiras viagens a gente praticamente batia banco daqui até Caldas Novas. Isso você fala por causa da reputação, né? Sim, por causa da condição dos ônibus antigos, né? Ninguém queria viajar numa empresa que já tinha uma fama de ser problemática nesse sentido. Ela era uma empresa muito grande, ela dominou o mercado por muito tempo, mas por desdeixo, né, pela falta de asseio com os ônibus, a empresa teve esses problemas aí e acabou perdendo muito mercado. Sim. E quando a gente assumiu, a gente teve essa preocupação de manter uma frota sempre nova. Naquela época, as operações da agência eram de uma viagem por sábado. Um ônibus por sábado, né? Que eles tinham de exigência pra gente. A gente fornecia um ônibus todo sábado. Mas ao longo desse tempo, né, já são 4 anos quase, a demanda deles foi aumentando muito, né? A gente foi prestando um serviço de qualidade, com os ônibus bons que nem quebravam, né? Inclusive esse período todo acho que nunca furou um pneu do ônibus, né? Graças a Deus. Com certeza é um motivo de orgulho pra você, né? Nossa. Sim. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, isso tudo que favoreceu, né? Que aquelas viagens, que eram uma por semana, né? Às vezes não enchia um ônibus por sábado. No final de março agora, né, no final de fevereiro, a nossa programação era de todo sábado ser 2, 3, 4, até 5 ônibus. No início, no ano total, iam ser 4 viagens por mês, né, 48 no ano. Já em 2020 a gente estava com a programação de mais de 150 viagens, né? Somando todos os ônibus que iriam viajar todos os sábados. Às vezes era 4, às vezes era 3, mas no total seriam 150. Nossa. É um aumento muito grande, né, no período de 4 anos.
Gigantesco, gigantesco. E você tratando de projeções, igual você tá falando com a gente, 2020, igual você já comentou até mesmo do coronavírus, como que isso está impactando hoje? O setor do turismo, como que isso está impactando? O que você vê como uma saída para essa situação? A sua projeção atual em relação à situação que a gente está passando? Olha, a gente está com nossas atividades totalmente paradas desde o mês de março, mais ou menos, desde o dia 15, né, quando deu o boom do coronavírus aqui no Brasil, quando as pessoas realmente atinaram que era um problema real. O setor de turismo foi um dos primeiros a parar, né? As pessoas não iam se arriscar, sair de casa, que tanto que a regra é fique em casa. Claro. Ninguém ia querer ir pra praia, ir pra Aparecida, né? Onde a aglomeração de pessoas é muito grande. E nem se deve ir. E o nosso segmento tem sido bem afetado. A gente estava acostumado, sempre estava voltando, já havíamos passado por crises econômicas, mas nada que se compara a isso. Você sempre teve uma diminuição na demanda, né? Às vezes que você não conseguia alugar todos os ônibus sempre, mas sempre tinha alguma coisa rodando. E dessa vez foi totalmente diferente, porque parou tudo. No mundo todo. Parou. O mundo parou, né? Por causa do corona. Então o segmento de turismo ele tá sofrendo muito. Como um todo, e vai continuar sofrendo, né? Enquanto não se tiver de fato uma vacina, né, para essa doença, as pessoas não vão ter a mesma liberdade, né? Não vão ficar à vontade para poder viajar. Sim. Em tempos, pode falar. Até mesmo sair de casa, né? A gente sempre esse papo que a gente bate aqui, a gente sempre vai tentar tratar de negócios, como lidar com negócios, né? E é interessante a gente até comentar uma coisa que eu estava discutindo hoje mesmo, que aqui em BH a gente tem o polo gastronômico, né? É uma dos exemplos, né? Que era o Mercado da Boca. O Mercado da Boca vai fechar justamente pela situação atual. Aqui na região de Belo Horizonte, né? Região metropolitana, a gente tinha o Mercado da Boca, que era um polo gastronômico, e ele vai fechar devido a isso. Então é uma fase difícil, né? É uma fase complicada. Para todo mundo, né? O ramo de alimentício, né, dos restaurantes, os bares, também foram muito afetados, porque ninguém vai poder, as pessoas não podem ir a um bar, sentar, tomar uma cerveja, comer um petisco, que seja, elas não podem fazer isso, né? E não há negócio no mundo que aguente ficar só parado de porta fechada, né? Então é um tempo de se reinventar. Só pagando despesa, não tem como, né? Que você não tem receita, né? Você não gera receita de porta fechada. Sim. E infelizmente nessas situações aí eu vejo que os negócios precisam se reinventar. Hoje a gente tem o online, que é muito forte, né? As lojas de departamento, elas estão fazendo as vendas através dos sites. Você vê muitos restaurantes que se adaptaram ao iFood, ao Uber Eats e outros aplicativos, né, de entrega, mas aquelas situações, aqueles negócios que demandavam das pessoas se encontrarem pessoalmente e baterem um papo, elas vão precisar se reinventar. Aí que entra a questão do ônibus, né? Que as pessoas não vão se juntar para fazer uma viagem. O máximo que a gente pode estar pensando de perspectiva é o distanciamento. A gente adotar algumas medidas de distanciamento. Hoje a gente praticava, né, as viagens de turismo e a gente também tinha as viagens de negócios, né, as viagens contínuas. Eram as viagens que elas eram intermediadas pela plataforma Buser. Vocês já viajaram, já conhecem a plataforma e sabem como funciona. Você vai contar um pouquinho mais pra gente sobre o Buser, com certeza. Pois é, porque eu já viajei de Buser e com ABC. Não só eu, como minha namorada também. Aí é top. Eu também. Cris foi pro Rio. Fui pro Rio. Pois Só é. elogios. Fui dormindo daqui até lá. Bem confortável. Nossa. A gente operava com a Buser 2 rotas, né? Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte, Rio. E apesar de a gente estar vivendo um momento de pandemia, muitas pessoas precisam viajar, seja para ver um parente, seja através do próprio trabalho, que eles obrigam para isso. Então é bom que as pessoas tenham uma opção de viajar pagando menos, né? Essa é a ideia do Buser. Você pode viajar
sem ter que enfrentar o monopólio das empresas rodoviárias. Sim, é porque a ideia da Buser é realmente essa parada do fretamento, né? Porque muitas vezes você tinha uma empresa só, que fazia uma rota, então você tinha um monopólio ali, e aí o cara cobrava um preço exorbitante num ônibus que nem não valia a pena aquele preço, sabe? Sim. Então eu acredito que isso é legal, até você conseguir contar pra gente como é que foi que você começou a fazer essa parceria aí com a Buser, se foi tudo tranquilo aí com seu pai. Vou contar assim. Vou contar como é que foi. Mas voltando a falar da nossa perspectiva, de imediato, o que a gente vê de serviço que a gente vai voltar a trabalhar seria através da Buser mesmo, para atender essas pessoas que têm necessidade de viajar, entendeu? Não para o turismo. O nosso recado continua, né? As pessoas têm que ficar em casa por enquanto, mas se precisar, tem essa alternativa. Claro. E para isso, a gente está adotando medidas de distanciamento social dentro do ônibus, né? A gente está seguindo todos os critérios de segurança, todas as normas que são passadas. Então, tem a disponibilização de álcool em gel para cada passageiro dentro do ônibus. Vai ser distribuído uma máscara de proteção para aqueles passageiros que não levarem. Vai ser feito o distanciamento, então o ônibus que nós utilizaremos é o ônibus leito, né? Na configuração ele tem uma poltrona separada e duas do outro lado. A gente vai deixar uma poltrona vazia no meio para que as pessoas não fiquem, né, em contato uma com as outras. E por enquanto é o que nós temos de adaptação para o nosso segmento. O que acontece, né? A gente sabe que o vírus ele existe, ele é real, mas a única forma de se acabar com ele de fato é com uma vacina, né? Isso, querendo ou não, demora um certo tempo. E a gente não sabe quando, né? Ainda tem isso, né? A gente não sabe nem quando vai sair. E não dá para todos os negócios ficarem fechados. A gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. E essa é a forma que o segmento de transporte rodoviário está aprendendo a conviver com essas normas, né? As relações mundiais estão mudando, né? A gente percebe isso mundialmente. E ao mesmo tempo é impressionante, né? A gente perceber que, ao mesmo tempo, acho que pouquíssimas pessoas tinham noção, ou quase ninguém, né? Assim, ninguém tinha noção do que é isso. O que ia acontecer, que isso poderia acontecer. Que isso realmente poderia acontecer. Acho que ninguém tinha a percepção disso. Exatamente. Eu lembro, porque assim, a gente já falou aqui que a gente estuda junto, eu ia inclusive pra faculdade junto com o Guilherme, eu lembro que a gente falou assim no começo, cara, como é que vai ser daqui pra frente? Será que vai fechar? Se não vai? A gente ainda tava pensando nessa possibilidade. E assim, de uma semana pra outra, cara, mudou tudo. Mudou tudo. E assim, é claro, fica o conselho pra todo mundo aqui, a norma ainda fique em casa. Mas se precisar viajar, que a gente sabe que tem gente que precisa, que tem essa necessidade, vá cumprindo todas as normas, né, de segurança que a gente tem para poder conviver com isso. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm essa necessidade, né? Então, o recado ainda é esse: fique em casa, mas se precisar, faça isso com responsabilidade. Isso mesmo. E eu tava até brincando com meu pai hoje, né? Que a gente tem, com todo respeito, tem o AC e o DC, né? Que é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Uhum. Daqui a uns tempos o AC e o DC vai ser o período antes Covid e a era pós-Covid, né? Isso é real. Como é que as coisas mudaram do dia pra noite? As relações pessoais vão mudar, já mudaram totalmente. Já mudaram. E aí, tudo um mistério. O que eu quero é você falar aqui pra gente qual que foi o AB e o DB, né? O antes da Buser e o depois da Buser dentro da ABC. Quero ver se fez alguma diferença e você contasse pra gente como é que foi esse início aí. Então, até pelo fato de eu ser um pouco mais novo, eu sempre fui ligado nessas questões de startup, de novos aplicativos que estavam surgindo no mercado, né? A gente tem muito mais facilidade do que os nossos pais, né? Que às vezes demoram para processar um aplicativo, né? Não acreditam que aquilo pode ser real e tal. E logo que eu vi a Buser em janeiro de 2019, né, ano passado, eu já fiquei doido, porque eu pensei,
Cara, isso é o Uber do ônibus, né? É uma alternativa que veio para ficar. Quem não vai querer viajar com mais conforto e pagando menos, né? Com um preço justo. E aí começou a minha tentativa de entrar para Buzzer, né? Eu consegui o número de um dos donos lá, dos criadores do Buzzer. Consegui mandar mensagem. Isso, Marcelo, esse é o Vasconcelos, tem outros também. O Abrita. Isso, famoso. Eu consegui mandar mensagem, né? Falei que a gente tinha uma frota muito nova, uma frota constantemente renovada, mandei foto, tudo. Ele achou muito bacana, mas naquele momento ali não foi muito pra frente. Tá, certo. Eles não estavam expandindo ao nível que chegaram a expandir. Tava tudo muito no começo para eles também. Surgiu uma oportunidade já em maio. Eles precisaram de um ônibus de socorro de última hora. O ônibus nosso estava chegando de viagem e na mesma hora a gente falou, opa, não, peraí, vamos mandar ele para trás, né? Ele chegou, limpou, abasteceu e já foi socorrer o pessoal da Buzzer. E a partir daí a gente já começou a ter umas conversas mais próximas no sentido de estabelecer uma parceria. Uma relação, né? Isso. Quando eu fui falar com meu pai, né, da Buzzer, ele ficou bem receoso, né? Porque como é um fretamento contínuo, o valor em si do frete, ele é um pouco menor, mas compensa no volume, né? A gente viaja bastante. E para ele, não, isso não vai dar certo, né? Essa empresa não vai vingar, que as empresas de ônibus não vão deixar isso acontecer, que não sei lá o que, né? Sempre muito receoso do negócio não dar certo, da Buzzer não dar certo. Sim, claro. Uma mudança, assim, uma relação nova que realmente você estava enxergando, mas ali ele não estava enxergando essa mesma visão que você, né? E a todo momento eu fazendo conta e mostrando, pai, olha isso, a gente vai ter um serviço garantido, um serviço fixo, vai rodar tanto por mês e tal. E ele, não sei se vai dar certo, tal. Foi uma semana tensa aqui em casa, mas no final consegui convencer ele e a gente iniciou nossa parceria em agosto de 2019. Sim. Foram dois ônibus, né, inicialmente, um para o Rio e outro para São Paulo. Em novembro abriu a possibilidade da gente colocar mais um São Paulo, nós colocamos. E em fevereiro agora, de 2020, a gente entrou com um quarto ônibus, né, já eram 4 ônibus fechados para Buzzer. Caraca, bicho. Bom demais, cara. E hoje meu pai agradece. Ele não dá a cara a torcer não, mas ele é bem satisfeito com a Buzzer. Pois é, já resolveu a briga em casa, né? Já sim. E eu e o Caio como cliente, acho que a gente pode atestar, né? A gente tem propriedade para poder falar da qualidade do serviço. Cara, eu ganhei um Kit Kat, eu fiquei muito feliz. Só do Kit Kat já valeu a pena, mas não, falando sério, não é só isso. Eu realmente viajei em outros ônibus, até mesmo fora da Buzzer, assim, pagando bem mais caro e falar assim, cara, dá de 10-0. Acho que nos outros ônibus não tem nem água, né, pros passageiros. Tem alguns que, bicho, eu já tomei água quente, mas, bicho, complicado. Mas, cara, eu fiquei sabendo que assim, o pessoal às vezes vê a situação como é que tá hoje, vê aqueles ônibus bonitos da frota bonita que vocês têm, dos ônibus novinhos em folha, e acha que, assim, tudo são flores. Mas eu sei que tem umas histórias bravas aí, antigas, da empresa que... Nossa, já foram muitas noites de luta, né? Se você puder contar uma aí pra nós, pra gente finalizar aqui, eu acho que vai ficar bem legal pro pessoal ter uma ideia de como que é na real. Então, são algumas histórias, né? Como eu já comentei no início, a gente não começou com os ônibus novos. Pois é. Eram ônibus mais velhos, né? Então a chance de ter um problema, ela acontece. E hoje eu tenho a serenidade de dormir tranquilo. Você ter uma noite tranquila, claro que você fica preocupado, né? Porque o risco de acidente é muito grande. Mas eu penso, olha, eu tenho a confiança de que os ônibus são novos, que eles não vão dar problema, né? Essa tranquilidade a gente tem, mas nem sempre foi isso. É até uma história engraçada que na primeira viagem do primeiro ônibus, logo no início, quando começou mesmo,
acho que o ônibus estourou o motor, não sei o que aconteceu direito, mas o trem saiu cuspindo parafuso pela rua inteira lá. Nossa, Deus, cara. E aí na bicho? hora, pra você arrumar um outro ônibus pra socorrer, meu pai tinha um conhecido dele que mexia também, foi fazer a viagem. Mas você já começou tomando um prejuízo ali, né? E não foi só essa vez que aconteceu, né? Aconteceu de ônibus ir quebrando daqui até Guarapari, dando problema, e você não sabia se ia chegar. Mas graças a Deus a gente tá num nível bem mais tranquilo, né? Mas já sofremos bastante. Acidente, graças a Deus a gente nunca teve acidente. Que bom, cara. Que bom. Já teve esbarrada, né? Às vezes bateu na traseira, quebrou um para-brisa. Mais sério, uma assim. coisa do tipo. Mas acidente grave nunca tivemos, não. E em 19 E anos, cara, 19 anos de empresa, isso é um marco muito importante, né? Isso é assim, né? É uma conquista, porque nossa, com certeza. Um acidente sério, ele é uma coisa que leva a empresa bem estruturada pro buraco. Que é uma situação muito séria, né? Uma coisa muito triste, né? Que envolve vidas. É muita responsabilidade que a gente carrega. Às vezes a gente vai no embarque, né? Você vê 64 pessoas entrando dentro do ônibus e fica até desorientado. É muita gente, é muita responsabilidade. Imagino, cara. E teve até um caso engraçado, né? Engraçado hoje, né? Porque na época foi tensa. Mas isso foi no começo também, não sei ao certo quando. Mas teve uma viagem pra Brasília, né? E aí, tudo tranquilo, o pessoal chegou bem. Foram fazer um passeio lá. Em Brasília tem uns viadutos meio baixos, cara. O motorista me agarra com o ônibus dentro do viaduto e arrancou o teto do ônibus quase todo, cara. Caraca, bicho. Os ônibus são altos, né? Então, querendo ou não, você tem que ficar bem atento, né? Com o viaduto. No Rio de Janeiro, principalmente, tem uns viadutos bem baixinhos. Lá é baixo mesmo. Se você não ficar esperto, os ônibus agarram lá. E deu essa lenha lá em Brasília, moço. Tiveram até que esvaziar o pneu do ônibus pra arrancar ele lá de baixo. Meu Deus. Que trabalho. E aí, hoje é engraçado, mas eu imagino que no dia... Nossa, cara, eu lembro do ônibus depois que ele chegou com o teto todo colado de durex, cara. E veio chovendo na volta de Brasília pra cá e caindo água. Nossa, é uma situação... Assim, o ônibus perdeu o teto, vocês perderam a cabeça aí, porque... Nossa, você fica desorientado. E você não entende, né? Pensa o motorista ligando aqui. Nossa. Esse é o maior susto. Você tá dormindo de madrugada, o telefone toca e é motorista. Você já pensa que deu ruim. Aconteceu alguma coisa errada. Bacana. Aí o cara vira e fala que agarrou o teto do ônibus no viaduto. Só isso, né? Só agarrou o teto. Você imagina o trabalho que isso me deu. E igual o Caião falou aí. Igual o Caio comentou, pediu pra você contar uma história pra finalizar, mas eu queria que você contasse mais uma curiosidade que quando você me contou, eu falei assim, cara, eu não sabia. Porque a gente tem a percepção, a gente não sabe disso, né? A gente pensa assim, o carro ele funciona como uma linha de produção, né? E ele sai pronto da fábrica. Agora eu queria que você contasse pra gente como é que funciona o ônibus. Você me contou a relação, inclusive até a Marco Polo, que fica aqui no Brasil, né? Sim, a Marco Polo é a maior fabricadora de ônibus do mundo. Isso, e aí eu queria que você explicasse a relação, por exemplo, do chassi, né? Que é aquela parte de baixo do veículo, motor, volante, e como é que funciona a parte de cima, o acabamento, né? Então, o nosso segmento de turismo, né? Os ônibus são feitos por encomenda. Então você faz o pedido, tem os vendedores que te atendem aqui na sua região. Primeira coisa é você fazer o pedido do chassi, né? Você define. As marcas mais comuns que nós temos aqui hoje no Brasil é Scania, Volvo e Mercedes. Sim. A gente tem é igual carro, né? Não adianta. Tem gente que defende a Volkswagen, tem gente que defende a Chevrolet, Fiat, né? E no ramo de ônibus também é diferente. Tem os escaneiros, a turma que gosta só de Volvo e a turma que gosta de Mercedes. Mas a gente não tem isso não, né? O negócio sendo novo, a melhor marca que tem é novo. Esse é o nosso lema. Tá certo. Então nós temos as três. A nossa frota, Scania, Volvo e Mercedes, são todos bons. Nada a se reclamar. E a parte da carroceria, que é a parte de cima, né? Todo o acabamento do ônibus. Existem duas fábricas aqui, duas marcas, né? No Brasil. Três, na verdade, mas duas se destacam mais. Que é a Comil e a Marco Polo.
A Marco Polo tá um nível bem acima. Tanto que a Marco Polo é a maior encarroçadora de ônibus do mundo inteiro, né? Ela tem fábrica na Ásia, tem fábrica na África, tem fábrica na Colômbia também, entendeu? Ela é bem grande mesmo. Ela atua muito nas exportações. E para o segmento de turismo, o ônibus é todo configurado por você. Você escolhe a cor dos bancos, a cor do assento, a cor do piso, a cor da cortina, se o ônibus vai ter 2 banheiros, se não vai, tomada USB, quantas televisões você quer, geladeira. Nossa, você configura o ônibus de baixo pra cima. Imaginar que era assim. Uma casa sobre rodas. Isso. e é bem único, né? É difícil você encontrar um ônibus exatamente na mesma configuração que a sua. Existem pontos centrais, como capacidade de passageiros, né? O estilo da poltrona, se ele é leito-cama, semi-leito ou leito. Mas cada ônibus que você faz, ele é único. E normalmente, né, com relação ao tempo, você faz um pedido aí. E a partir do momento que o chassi chega na encarroçadora e ele entra na linha de montagem, né? Porque tem toda uma fila. Ele demora cerca de 60 dias para produzir um ônibus. Então eu acho que é relativamente rápido. Sim, você pensar o tamanho, né? Pois é. E a encarroçadora, acho que a Marco Polo consegue entregar cerca de 30 ônibus por dia. Caraca. Muito top. Porque são mais de 7 mil funcionários. Eu cheguei a visitar a fábrica agora em janeiro, quando a gente esteve lá comprando um dos ônibus. Eu fui lá para conhecer. É uma estrutura gigantesca. São mais de 7 mil funcionários. Porque, assim, é uma linha de produção que não é simples, né? Porque é personalizado. Cada ônibus é único, sim. Então tem uma identidade ali diferente. Então, cara, tem. Eu não imaginava que era assim nunca. É bem complexo, é muito bacana você ver uma fábrica. E ela é bem automatizada. E você vai passando por galpão. Né? A parte dos tecidos são feitos por lá mesmo. Você visita a parte dos chicotes, a parte de vidro, quando é feita a pintura do ônibus, a montagem, né? Pra você colocar. Porque ele é um casulo. Na verdade, ele é um casulo de ferro e o pessoal joga as poltronas lá pra dentro. Sim. É bem bacana mesmo. Como que é feita essa transição? É uma coisa de louco. Que da hora. Indicaria pra todo mundo conhecer uma fábrica um dia. Uma fábrica de ônibus. Era demais. E é interessante a gente saber, né, que, assim, por trás de tudo isso tem uma grande indústria, uma grande forma, assim, é complexo pra... Sim, é complexo. Pra você produzir, né, essa produção e o que mais me orgulha, eu fico de fato orgulhado, é de saber que é uma empresa brasileira. Exatamente. Que domina esse segmento no mundo inteiro, né? Isso que eu ia comentar, porque a gente aqui no Brasil, a gente... obviamente, a gente é forte, né? A gente tem que se orgulhar daquilo que a gente tem. Mas se a gente comparar com outros países no mundo, em relação a grandes multinacionais, a gente conta nos dedos, tá um né? pouco atrás. A gente tá um pouco atrás. E a gente perceber que tem empresas assim, que fazem um trabalho dessa magnitude, é de se orgulhar realmente. Então a gente parar, olhar e falar, cara, que legal. Elas têm outra fábrica, a fábrica principal é lá em Caxias, né? Essa maior de 30 mil, ou de 7 mil funcionários, mas tem outra no Rio também, uma fábrica menor, que aí é mais pra parte de ônibus urbano. Esses ônibus que a gente vê nas cidades mesmo, fazendo o translado de bairro pro centro, essas coisas. Mas aí é bem menor, mas também é da Marco Polo. Feira. Então, assim, acho que pelo tempo aqui, acho que ficou bacana. Acho que ficou faltando falar mais. Ficou faltando falar algumas coisas, mas algumas histórias que eu sei também. Vocês levam vários times de futebol masculino, futebol feminino. Então tem muitas coisas, mas eu queria também ver se depois dá pra chamar o seu pai pra poder participar, porque eu acho que a gente tem muita história ainda pra contar, sabe? E... São 19 anos, né? Não vão ser 40 minutos que vai dar pra resumir essa trajetória aqui, até aqui. Tem muita história engraçada, que hoje é engraçada, né? Mas na época foram momentos de tensão. E eu acredito que essas são as melhores. Com certeza. Então fica um convite aí pro seu pai. Eu sei que já tá tudo resolvido entre você e ele aí. O Abuser, né, já tá na relação aí, eu acho que mais
tranquila. Já é motivo de orgulho pra ele. Ele chega e conta pra todo mundo: olha, tem uma startup, a gente faz parte dela, nós estamos juntos. Ah, aí sim, hein? Então, assim, já mudou a ideia. O convite pra ele. Muito obrigado, queria agradecer você por ter participado aqui. Foi uma luta pra gente conseguir gravar esse podcast, mas saiu. Eu acho que... O importante é que saiu. Exatamente. Show. Eu queria te agradecer Show. aí. Muito obrigado, viu, Guilherme? Cara, eu que agradeço vocês pelo convite muito especial, né? Nunca imaginei participar de um podcast como esse, mas estou aqui para somar o que eu puder fazer para ajudar. Eu sempre vou fazer. A gente vai trazer meu parceiro. A gente tem muita história para contar e explicar aí pro pessoal. O pessoal vai se divertir bastante. Com certeza. Aí, Cris, alguma coisa? Bom, Gui, só agradecer também. Eu gosto muito de bater um papo com você, porque a gente percebe que você é um cara que tá ali, né, lidando com o negócio, e a gente, como futuros empreendedores, futuros praticantes da administração, a gente fica muito, muito satisfeito, muito feliz e realizado de poder estar agregando informações. Então, sempre que a gente conversa, sempre que a gente bate papo, é uma satisfação muito grande, é um conhecimento muito bacana, a troca de ideias é muito legal. Só agradecer. E faz aí um merchan pra gente, fala aí onde que o pessoal consegue te encontrar, consegue ver os ônibus da empresa. Então, pra encontrar os ônibus, né, a gente tem a nossa página no Instagram, tem página no Facebook também. É só procurar por ABC Turismo, né? No Instagram tá @ABC Turismo Oficial. Boa. No Facebook, ABC Turismo. A gente movimenta bastante a página lá, estamos lá. E qualquer dúvida, pode mandar um direct, o pessoal vai responder. E se Deus quiser, assim que essa pandemia acabar, a gente vai ter muitas viagens, muitos destinos e muitas experiências, né, para proporcionar para o pessoal. Isso aí, viagem com a Buzer, né? Um recado que a gente deixa aí. É preço e qualidade junto com a Buzer. Exatamente, viagem com a Buzer e, se possível, de ABC, porque pode ter certeza, eu falo como cliente, vocês não vão se arrepender. Falou? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu todo mundo aí. Muito obrigado, Guilherme. Até o próximo. Que negócio é esse? Falou!